vez mais, olá, bom dia. Esta é já a segunda hora do Bom Dia Açores, 9 horas e alguns segundos. Em estúdio já tenho aqui comigo o Sr. Padre Vítor Arruda. Olá, muito bom dia. Bom dia, Lucélia. Está tudo bem contigo? Está, graças a Deus, consigo. A semana tem corrido bem? Sim. Foi um bom carnaval para ti? Foi um bom carnaval, Bem muito bom. Divertido. Achei também bonito. Com as danças ali em Vila do Porto e também nas freguesias. Eu aproveitei para ver aqui na vila, gostei bastante. Tem muita qualidade, muito nível. E é bom que as pessoas não deixem morrer estas tradições. Eu acho que é interessante, porque tem gente nova, muita gente nova, o que é bonito, portanto está garantida já à partida. E aquilo é cultura, também é cultura e as coreografias são lindíssimas, as próprias indumentárias, os textos que arranjam, o estar atento a coisas que às vezes a gente no dia a dia não está atentos na ilha, que é sempre bom. As críticas assim, construtivas, são sempre boas da gente ir trabalhando e digerindo e vendo realmente o que é que se pode modificar nesse sentido. Havia um primeiro-ministro em Portugal que dizia que todos os dias via aquele programa da contra-informação que dava, porque ajudava imenso a fazer escolhas diferentes, às vezes, porque a contra-informação estava sempre atenta a muitas coisas do dia-a-dia da política. Portanto, nas nossas danças também tem um bocadinho isso, um bocadinho da vida toda ali, de uma forma brincalhona, mas brincando, vai-se dizendo as verdades. É típico de Portugal, já desde o Gil Vicente que se fazia isso. E é bom quando são críticas construtivas e também acho sempre isso, para as pessoas melhorarem. Sempre, não é para destruir personalidades, nem pessoas, nem atacar pessoas. São críticas que ajudam nas escolhas que nós depois podemos fazer no nosso dia-a-dia. Podemos aceitá-las ou não, as críticas, podemos ter outra opinião sobre elas, até podemos contra-informar ou contra-criticar, mas é sempre bom estar atento àquelas situações que as nossas danças apresentaram. Um bem-aja para todos e muitos parabéns pelo trabalho que eles desempenharam neste Carnaval. Deu gosto de ver. O Carnaval já lá vai? Já lá vai, já estamos na Quaresma. Na Quaresma. A Quaresma segue sempre ao Carnaval, quarta-feira de cinzas. Este tempo tem passado de uma forma tão rápida. E tenho pensado tanto nisso, fogo, voa. O tempo psicológico, o tempo físico é real, é o mesmo, sempre. Passa sempre da mesma maneira. Agora, o dia tem 24 psicologicamente, horas. para nós, parece que voam as coisas. O outro dia tivemos o Natal, já passou o Carnaval, já estamos na Quaresma, daqui a dia estamos no verão, nas festas de verão e pronto. E quando demos por nós, já estamos novamente no Natal. É uma loucura. Então vamos à Quaresma. Quaresma é um tempo, tal como o Advento, é um tempo que prepara uma festa grande, uma festa maior. A Quaresma prepara a festa maior dos cristãos, que é a Páscoa. A vinda de Jesus ao mundo, o Natal, aconteceu para que acontecesse a Páscoa. Portanto, em função da Páscoa, tudo no cristianismo se dirige para a Páscoa. É a grande festa dos cristãos. Então, por ser uma grande festa, as festas preparam-se. Nós sabemos isso. Para que aquelas danças que nós vimos com bastante qualidade, eu vi na terça-feira, acontecessem, houve grande preparação para aquilo. Há muito tempo que estão a preparar-se. E quem diz aqui em Santa Maria, dizem todos os carnavais do mundo. Todas as coisas, para terem qualidade, precisam de preparação. Quanto mais a nível espiritual, a nível religioso, no nosso caso, as festas cristãs. O primeiro domingo da Quaresma, o tema são sempre as tentações de Jesus Cristo. Como este ano estamos no Evangelho de Marcos, as tentações são um pouco resumidas, nem fala naquelas 3 tentações que os outros evangelistas muitas vezes recordam. Vamos então ler o texto, que é pequeníssimo, são 3 versículos, no capítulo 1. Naquele tempo, o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto. Jesus esteve no deserto 40 dias e era tentado por Satanás. Vivia com os animais selvagens e os anjos serviam-no. Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia e começou a pregar o Evangelho, dizendo: cumpriu-se o tempo, está próximo o reino de Deus, arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Este é o texto do próximo domingo, primeiro da Quaresma. A palavra Quaresma, já percebemos o que é que quer dizer. Tem a ver com estes 40 dias que Jesus teve na preparação da sua vida pública. Jesus, antes de começar a pregar,
retirou-se para o deserto. Isso todos os evangelistas dizem, portanto, deve ter sido, de facto, deve ter acontecido mesmo assim. Ele retirou-se. E 40 dias, 40, biblicamente, simboliza o tempo necessário para preparar alguém para uma missão. Os discípulos dos grandes mestres eram preparados durante 40 dias seguidos. Mas também significa um tempo de retiro para uma grande missão de alguém, do próprio mestre em si. Moisés esteve 40 dias retirado e depois trouxe as tábuas da lei, os mandamentos. Isaías esteve 40 dias também a preparar-se para a sua missão do anúncio da Boa Nova no Antigo Testamento. Vemos o caso de Jesus Cristo, que teve 40 dias. Portanto, a Quaresma tem a ver com isto, com este tempo necessário e suficiente para nos prepararmos para a grande festa dos cristãos. E depois aqui fala uma realidade que acontece a todos nós. Nós podemos considerar este Evangelho como um condensado de toda a história da humanidade e da história de cada um de nós. Nas nossas vidas há momentos de deserto. Nas nossas vidas há momentos de sofrimento. Há momentos de aridez, a gente não sente nada, a gente não percebe onde é que Deus está naquelas situações difíceis. Às vezes, quando amigos nossos sofrem situações que a gente não sabe como lidar com elas, são momentos de deserto nas suas vidas. Como é que se lida com aquilo? Que lição é que se tira? E há sempre tentações. Há sempre tentações de culpar Deus. Há tentações de nos culparmos a nós mesmos. Há tentações de desistir da vida. Há sempre muitas tentações. Portanto, este condensado em 3 versículos é, no fundo, aquilo que acontece na vida de todos os seres humanos. Há desertos nas nossas vidas, existem feras dentro de nós que muitas vezes nos atiçam a fazer escolhas erradas, e existem os anjos que nos ajudam sempre a fazer as escolhas acertadas. Portanto, tem aqui um condensado daquilo que é a história das pessoas neste mundo, a história da humanidade. Jesus Cristo não foi diferente, fez essa experiência também. É importante nós, quando lemos aqui o texto que diz que Jesus era tentado por Satanás, não pensarmos que havia ali uma figura, um mafarrico, que tentava Jesus, que havia ali uma figura ao lado dele, com os cornos, um tridente, a tentar Jesus. Não. Eram mais os seus pensamentos? Essas tentações são interiores, são dentro de nós. São dentro de nós as tentações. Não. O mal não é exterior a nós, o mal existe dentro de nós. Como existe o bem, a força do bem. E como é que a gente escolhe? Somos livres, e graças a Deus somos livres. Portanto, isto não é um destino. O ser humano não está destinado a viver entre o bem e o mal. Isto é uma escolha, o que é ótimo, torna-se ótimo. Existem essas realidades dentro de nós e fora de nós. Existe a realidade do bem, existe a realidade do mal. Existem as feras, existem os anjos dentro de nós e fora de nós. E a nossa atitude não é estamos destinados a... Não, é uma escolha que podemos fazer. São escolhas que podemos fazer. Não há destino na vida. O destino seria uma coisa previamente conhecida. Como nós não sabemos nada o que nos vai acontecer amanhã, portanto não há destino. Há pessoas que dizem que era o destino que estava assim marcado, era o destino. Muitas vezes em relação a uma figura que vai ser importante na Quaresma, que é a figura de Judas, diz-se que ele estava destinado àquela missão. Não, temos sempre escolhas. Judas estava destinado a trair Jesus, desculpe. Como é que é isso? O que é um destino? Judas sabia disso? Um destino, a própria palavra, se formos ver, é algo previamente conhecido. Previamente conhecido. Ora, se eu não tenho conhecimento daquilo que me vai acontecer, portanto não tenho destino traçado. O destino é traçado por mim mesmo. Não é Deus que traça o meu destino, tem mais que fazer do que está a traçar o meu destino. Não, Deus não traça o destino de ninguém. As coisas acontecem-nos, há um rumo que nós vamos dando às nossas vidas, há um rumo, e as coisas vão acontecendo, as boas e as menos boas. São lições para a vida. Desde o ventre da nossa mãe até o túmulo, a vida é feita de lições. São lições e de escolhas, de aprendizagens. Até porque há algumas pessoas que escolhem o caminho errado, mas a determinada altura da sua vida tornam a mudar e podem fazer escolhas. Por isso é que o Evangelho termina arrependei-vos. A palavra arrepender-se não quer dizer se voltasse atrás e escolhi errado. Não. Agora podes fazer escolhas diferentes. Podes mudar a tua vida. Podes mudar a tua vida. Eu não me arrependo nada do que tenha feito na minha vida. Porque se eu me arrependesse de alguma coisa, quer dizer que eu não estava bem comigo mesmo hoje. Eu não me aceitava como sou hoje. Eu sou o que sou, graças a tudo o que eu fiz, bom e menos bom.
faz parte da minha história de vida. Fez-me crescer, fez-me amadurecer e a vida é mesmo assim. A vida é mesmo assim. Portanto, este arrependei-vos não é bem um arrependimento no sentido de mudar o que já está feito. Não. É no sentido de virar-me para, como o girassol, virar-me para o sol, virar-me para o bem. Eu virar-me para o bem. É uma conversão, uma mudança de atitude, é virar-me para o bem. Tal como acontece com o girassol. Tu se metes um girassol virado de costas para o sol, ele vais ver daqui a pouco, ele está virado para o sol. Ele vira-se automaticamente para o bem, para o sol, para a luz. Então, o converter-se é este virar-me para o bem. É fazer outra escolha, fazer novas escolhas. Não em função daquelas que eu já fiz no passado, mas a partir das lições que aquelas escolhas no passado me deram. Eu fazer novas escolhas. E o que é certo é que Deus está nessa história. Deus está metido nisso. O Evangelho quando diz que os anjos serviam Jesus, portanto, ele estava rodeado de feras também, mas os anjos serviam Jesus. Ele foi tentado por Satanás, ou seja, o mal também rondou Jesus toda a sua vida. A gente não pode pensar que foi só nestes 40 dias que ele teve no deserto. O mal rondou toda a vida de Jesus. Isto aqui é um texto, é um condensado simbólico daquilo que foi toda a vida de Jesus neste mundo. Quando eu estava no seminário, saiu um filme chamado A Última Tentação de Cristo. Não é do teu tempo, mas é um filme em que o realizador, a preocupação que teve foi mostrar-nos a última parte da vida de Jesus a caminho do Calvário, já quase no Calvário, quase na cruz, e chega ao momento da cruz. O Evangelho de São Lucas apresenta isso como sendo a sua última tentação. Ele estava lá quase na cruz e tem aquela tentação de dizer: Pai, afasta de mim este cálice. Ou seja, não se faça como tu estás imaginando para mim. Dá-me outro desenlace para a minha história que não seja este. Jesus já estava prevendo que ia morrer na cruz e, portanto, dá-me outro desenlace. O realizador aproveita este momento de tentação da vida de Jesus já na cruz e faz um filme sobre se Jesus não tivesse escolhido a cruz, como é que teria sido a vida de Jesus. Então mete Jesus casado, com a tal Madalena. É um filme que é a tentação de Jesus à última da hora de não cumprir a vontade do Pai. E então, se ele não tivesse cumprido a vontade do Pai, qual teria sido a sua vida? O filme é assim. Ora, nas nossas próprias vidas, nós temos esses momentos de tentação. Temos esses momentos de tentação. Jesus teve constantemente... A tentação maior na vida de Jesus foi esta: não cumprir a vontade do Pai. Não cumprir o projeto de Deus. Não ir com a sua missão até ao fim. Se Jesus tivesse falhado na sua missão, se não tivesse ido com a sua missão até ao fim, o que é que nos aconteceria? Às tantas não nos acontecia nada. Se eu não tivesse morrido na cruz, o que é que nos acontecia? Às tantas não nos teria acontecido nada. Viveríamos à mesma. Agora, não teríamos Jesus como modelo de vida no sentido de resiliência, de teimosia, de irmos até ao fim. A gente olhava para ele e dizia assim: ele também desistiu, porque é que eu não ia desistir? Percebes? Em vez de dizermos assim: ele foi até ao fim, eu também sou capaz de ir até ao fim. Jesus é o Filho de Deus e é o nosso Deus, porque não desistiu a meio, foi até ao fim. Por mais que tivesse tido tentações também de não ir até ao fim. A própria tentação em si não é um mal. Atenção, eu ser tentado na minha vida, isto não é mal nenhum. Quando eu caio na tentação, faço a escolha errada, é que isso se torna um mal. Porque a tentação em si não é um mal nenhum. Até pode ser um experimentar das minhas forças. Eu estar num momento de tentação, de dúvida, a tentação é aquele momento de indecisão. Eu escolho isto ou escolho aquilo. Isto é aquele momento de tentação. Se eu escolho uma coisa que eu depois vejo pelas consequências que foi a escolha certa, eu não caí na tentação. Se eu escolho outra coisa que depois eu vou ver que me vai fazer sofrer ou fazer sofrer alguém que eu amo, eu caí na tentação. Por isso é que a gente no Pai Nosso diz: não nos deixeis cair na tentação. Quer dizer, não nos deixes ser tentados. Não é isso que diz, é não nos deixes cair na tentação. Porque a tentação em si não é um mal. Quando a gente se deixa levar por ela e cede a ela, cede às tais feras nas nossas vidas, é que isso se torna um mal. Os outros evangelhos têm as tentações principais de Jesus Cristo, que também é curioso. A primeira tentação é Jesus tentado... A tentação do ter. Jesus, estás fome? Então transforma esta pedra em pão. É a tentação do ter, de viver em função dos bens, em função do dinheiro, em função...
Nós vivemos muito essa tentação no nosso tempo, vivemos muito essa tentação. Queremos sempre mais, um bocadinho, queremos sempre mais. Não é má isto no sentido do progresso, da qualidade de vida. Se eu posso ter mais qualidade de vida do que tenho agora, isto não é mau. Agora, se eu vivo em função disso e não faço mais nada na minha vida e não faço outras coisas, é uma tentação errada. A tentação do poder, do ter. Jesus teve essa tentação do ter, de viver em função da barriga, viver em função dos bens. Há gente que é tão pobre que só pensa em dinheiro, que só tem dinheiro, porque vive em função disso. E isso é uma tentação que Jesus também sentiu naquela altura, que estava no deserto, por fato de ter fome. Depois há a tentação do ser, a forma errada de nos relacionarmos com Deus. Nós muitas vezes queremos instrumentalizar Deus. A gente quer dizer a Deus como é que ela há de ser Deus, como é que ela há de fazer. É uma tentação que todos nós temos. Um Deus mágico que nos resolve os problemas do dia-a-dia. Um Deus mágico que evite que as coisas menos boas aconteçam nas nossas vidas. Um Deus mágico que venha solucionar os erros que eu vou cometendo. Isso é uma tentação que temos com Deus. Todos os seres humanos têm essa tentação com Deus. A gente por mais que diga que não tem, quando acontece uma situação difícil na nossa vida, a gente mete logo Deus, mas era para resolvê-la. Eu acho que todos nós temos um bocadinho esta tentação do há um problema e nós queremos que Jesus o resolva. Magicamente, quase, não é magicamente. Deus não é mágico. Deus não faz magia. Mesmo os mágicos sabem que aquilo é mentira. A gente sabe que aquilo é uma ilusão. Portanto, não há magia na vida. Não há magia, é ilusão. A vida tem uns problemas e a gente tem que lidar com eles. Quando a gente mete Deus, o nosso bispo agora está doente. Foi ontem para o continente, num momento bastante difícil da sua vida. A tentação é, Jesus resolve aquele problema que o bispo é necessário, mas há muitas outras pessoas que também têm doença, a mesma doença que o seu bispo tem. Tumor maligno no pulmão. A tentação é dizer que Deus vem resolver. Deus não vem resolver. O que é que Deus faz então nessa história? Por que é que a gente precisa de Deus? Se Ele não vem resolver os nossos problemas para lidar com a situação. É diferente lidar com a situação desanimado, desencantado, frustrado, revoltado, do que lidar com a situação com força, com vontade, com fé, com confiança que eu sou capaz de ultrapassar mais esta batalha. E Deus é que nos pode fazer isso. Não vai resolver o problema. Se os médicos não resolverem, Deus não vai resolver. É um facto. Deus não se mete nessas coisas, nem com o bispo, nem com ninguém. Agora, é diferente a forma como se lida com as situações quando a gente mete Deus nela. Quando a gente pede a força de Deus. Portanto, não é para resolver os problemas, é para nos iluminar, para a gente lidar bem com as situações. Iluminar para a gente lidar com elas. E depois a tentação do poder, que é uma forma errada também que temos de nos relacionarmos uns com os outros. Nós temos uma relação de posse uns com os outros muitas vezes. Toda a gente gosta de mandar, toda a gente gosta de ter autoridade sobre alguém. Nós às vezes, nos próprios relacionamentos humanos, uma das coisas mais graves das relações humanas, no casamento, por exemplo, na relação a dois, é a posse que nós tomamos do outro. O meu marido, a minha esposa. Estas expressões é preciso ter muito cuidado com elas, porque elas passam para a mente e a gente acha-se mesmo donos daquelas pessoas. Tu nunca terás alguém que te ama se ele não for livre de se ir embora. Se tu tiveres a posse total sobre essa pessoa, que ela nem sequer tem a liberdade de se ir embora, ela não te ama verdadeiramente, está escrava de ti. E, portanto, Jesus também teve essa tentação de ter a relação de posse com as pessoas, quer aproximando. Não é uma relação saudável, não é saudável. Mais cedo ou mais tarde, qualquer relação que se fundamente na posse, mais cedo ou mais tarde vai rebentar. Porquê? E bem bom que acontece isso, porque era uma relação errada. Era uma relação doentia. Tudo o que mete posse é doentio, porque o ser humano é livre. Nós não somos de ninguém. Diz aquela canção e diz muito bem, nós não somos de ninguém. Isso é importante que as pessoas, quando se metem numa relação a dois, percebam, ele não é meu. Ele não é meu, ele ama-me e eu amo-o. Ela ama-me e eu amo-a, mas ela não é minha. Não pode ser. Não, e essa tentação pode acontecer nos relacionamentos. Pode acontecer mesmo. Uma pessoa tem que dizer à outra, eu amo-te tanto ao ponto de aceitar que tu me deixes. Eu amo-te tanto porque tu és livre. Eu quero-te livre na minha relação. Eu quero-te livre.
Quando a gente toma posse de alguém, já perdeu esse alguém. Já perdeu esse alguém. Quando a gente não dá a liberdade da pessoa até de poder ir embora, já perdemos essa pessoa. Mesmo que tenhamos a ilusão de que somos donos dela e de que ela está garantida. Nada está garantido na vida. Temos que ir lutando pelas coisas que a vida nos vai dando. Portanto, este fim de semana em que se fala das tentações, é tão importante nós olharmos para a nossa própria vida, vermos as nossas tentações e não esqueçamos, a tentação não é o mal. A tentação é sempre uma escolha entre dois amores e vence o amor maior. Vence o amor maior. Portanto, a tentação é uma escolha, às vezes, entre dois bens, mas tem que vencer o bem maior. Não quer dizer que a outra coisa que eu renunciei é má totalmente. Naquele momento, para mim, naquela situação, naquela circunstância, não é o bem maior. Há outro bem maior que eu escolhi. É isso, percebes? Não é escolher entre o bem e o mal forçosamente. Pode ser escolher entre dois bens, mas um tem que ser maior, porque eu não posso ter os dois. Eu não posso ter os dois. Tu queres ver uma criança, tens um filho, queres ver uma criança ficar logo angustiada, tu pões dois presentes bons diante dele e diz assim, tens que escolher um. Fica logo angustiado porque eu queria os dois. Tens que escolher um. As crianças não gostam de escolher. Não é preciso ser necessariamente duas coisas negativas. Pois não, duas coisas boas, mas só podes ter um. Eles ficam logo angustiados. As crianças, eu vejo para os meus sobrinhos isso, eles ficam, o Tiago vai escolher então. E não quer ver... Eles não querem ter aquela responsabilidade de terem renunciar a uma coisa. Tudo na vida implica renúncias. Quando fazemos uma escolha, já estamos renunciando a alguma coisa. Já estamos a dizer não a alguma coisa. E neste tempo em que se fala do jejum e da abstinência, tu ainda te lembras dessas histórias do jejum e da abstinência? Eu lembro-me perfeitamente. Isso é o quê? O que era o jejum para ti e a abstinência? É assim, o jejum nós não podíamos comer. Na altura da quaresma. Da quarta-feira e algumas quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Exatamente. Era jejum. E a abstinência era da carne, não é? Lembras? Exatamente, que nós não podíamos comer carne sexta-feira santa. E nas sextas-feiras da quaresma todas. Todas as sextas-feiras, exatamente. O jejum é 2 dias na quaresma, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa não comer. Ou seja, fazer uma refeição muito levinha, que não nos faz mal nenhum. Tu não precisas que és magérrima, mas eu, por exemplo, não me faz mal nenhum e estar um dia a beber só. Não me faz mal nenhum à saúde, só me faz um bem. Portanto, os jejuns são terapêuticos até, são bons para a saúde. E o outro era da abstinência da carne. Mas, por exemplo, não concordo com eles no caso das crianças. Pois não, é impossível. Uma criança que tem que ir para a escola, tem que comer e tem que estar alimentada e tem que estar nutrida. O jejum era a partir dos 18 até os 65. Eu vou ser sincera, na minha casa nós conhecíamos o jejum, sempre guardamos a abstinência do não comer a carne. A questão do jejum nunca foi muito... Nós nunca o fizemos. Eu ontem fiz uma refeição boa, ao almoço, de manhã tomei um iogurte e à noite tomei mais um iogurte. Percebes? É neste sentido. É neste sentido, não é passar fome. Não passar fome, tem que se fazer uma refeição boa. Claro. É comer menos. A abstinência era a questão da carne. Ainda há muita gente que respeita essa questão da carne, só que a gente tem que... Eu ainda a respeito. Pois é. Tenho cuidado. Pois é, isso a gente pode. Mas imagina que na quinta-feira, que é hoje, à noite, te resta, por acaso comeste carne, e resta de carne. Amanhã, não posso comer carne, vou comprar outra comida para comer. Entre o comprar uma nova comida e comer os restos do dia anterior, deves comer o resto do dia anterior, porque a abstinência da carne era neste sentido, é poupar em alguma refeição e depois esse dinheiro que poupamos entregamos à igreja para depois distribuir aos pobres. Ora, se tu tinhas restos de carne da quinta-feira e na sexta-feira, para não comeres carne, foste comprar peixe, tu não cumpriste a abstinência. E aliás, se a gente hoje for ao talho e ao mercado do peixe, a gente vê que as carnes são mais baratas que os peixes. Exatamente. Hoje em dia já está ao contrário. Antigamente o chicharro era a comida do pobre, hoje em dia... O chicharro era a comida do pobre e a carne era a comida do rico. Agora é o contrário. 1 quilo de carne é mais barata que 1 quilo de peixe, de chicharro. Portanto, o que é que se deve fazer então hoje? É isso mesmo, é comer a carne até às sextas-feiras. Por exemplo, uma pessoa que não gosta nada de carne, gosta muito de peixe, está garantido na quaresma. Não, à sexta-feira deve comer carne, que é aquilo que ele não gosta. Está fazendo um sacrifício. Portanto, a abstinência também é neste sentido. Também de fazer um sacrifício, alguma coisa na minha vida que eu estou-me a privar. Eu não gosto de comer carne, mas, olha, um dia por semana eu vou comer carne, faço um sacrifício. Mas é bom ser explicado assim desta maneira, porque a ideia que nós temos, e as ideias mais antigas, era de que nós, de facto, comêssemos a carne, estávamos a cometer um pecado muito grande.
Pois era, tínhamos isso, é por causa de Jesus ter morrido na cruz, tínhamos... Já me aconteceu, por exemplo, geralmente guardava sempre as sextas-feiras, já me aconteceu uma vez ter comido chouriço. E só depois, Te lembraste? umas horas depois, é que me lembrei, chouriço é carne. Ou seja, não podia ter comido aquilo hoje. E a pessoa fica assim com aquele sentimento um bocadinho de culpa. Eu uma vez no seminário também não gostei da comida que estava lá e fui comer fora e comi foi carne. E depois lembro-me que era sexta-feira e fui-me confessar, imagina tu, fui-me confessar. Mas, porque tinha também essa... Mas depois alguém me libertou disso, isso é bom a gente também libertar-se uns aos outros. A ideia que existia era esta, a carne era dos ricos, então para o rico poder estar solidário com o pobre não comia carne um dia por semana. Mas não era só não comer a carne, o que é que eu poupei não comprando carne para comer? X. Então esse X eu vou guardar todas as sextas-feiras da quaresma, depois vou entregar à igreja para dar aos pobres. Era neste sentido. Ora, hoje em dia a questão da carne já é simbólica, de facto. É simbólica porque as carnes são mais baratas que os peixes. Há pessoas que não gostam de carne e, portanto, não fazem sacrifício nenhum em não comer carne. Por isso deve ser o contrário. Quem não gosta de carne e gosta mais de peixe, à sexta-feira deve comer a carne. Por aí fora essas coisas. Porquê? Porque a finalidade é sempre poupar para elevar alguém que precisa mais do que nós. É sempre neste sentido. A Igreja já há 50 anos que está dando esta nova ideia. Há 50 anos, desde o Concílio Vaticano II, que essa história da carne foi alterada. É importante as pessoas irem percebendo isso, o porquê é que se faz as coisas. Nós próprios temos cabeça para pensar e perceber. Todos nós, cada um de nós tem essa ideia. Mas também, no boletim deste mês, vinha outros jejuns e outras abstinências que a gente pode fazer. Sabes, é tão fácil eu não comer carne na sexta-feira, não me custa nada, mas é mais difícil eu reconciliar-me com alguém com quem não estou bem, percebes? Isso é uma abstinência, um jejum que deve-se fazer. Olha, eu vou-me comprometer nesta quaresma, alguém com quem não estou bem, que eu sei que não está bem comigo, vou reconciliar-me com essa pessoa. É tão fácil não comer carne na sexta-feira Já não deve ser tão fácil conseguir fazer. Conseguir as outras coisas. Por exemplo, tenho uma língua que normalmente gosto de mexericar sobre a vida dos outros, de dizer alguma coisa. Vou-me abster disso. Abster-me disso também, estás a ver? Abster-me dos comentários negativos sobre as pessoas, críticos sobre as pessoas, abster-me de repetir alguma coisa que eu ouvi sobre uma pessoa, porque isso também é parar por ali aquele ciclo de mexerico que vai dizendo o diz que diz. Há tantas formas, o boletim de fevereiro dá sugestões neste sentido. Abster-me-nos de nos queixarmos de tudo e de todos. A gente às vezes acorda de manhã com a lista de queixas para fazer que não tem razão nenhuma de ser, comparado com os problemas que o mundo tem. Ser mais positivo, ser mais agradecido, viver mais, fazer um diário de gratidão. Portanto, há tantas formas de nos abstermos ou de jejuarmos em algumas situações. O mesmo se diga, por exemplo, de quem gosta quem bebe muitos cafés, quem toma muitas guloseimas, quem fuma muitos cigarros, quem bebe muitos digestivos a seguir à refeição, abster-se de alguma coisa neste sentido e aquilo que vai poupando, guardar para depois entregar para a fraterna ajuda cristã, para ajudar a quem precisa. É uma forma de solidariedade, é uma forma que a Igreja sempre teve presente de tudo o que fazemos não é só por penitência ou por alguma razão assim muito desligada da realidade. É sempre em função do próximo, é sempre em função do outro, é sempre em função do ser humano. Isso é que é importante. A Igreja sempre esteve atenta a essas realidades, atenta ao outro. E pronto, vamos à agenda desta semana. Recordo que ontem houve cinzas em Santa Bárbara, hoje há cinzas na Matriz, às 18h30, e amanhã há cinzas em São do Espírito, às 18 horas. No sábado a missa às 18 horas, no aeroporto. No domingo as missas, horário normal, 10 horas São Pedro e Matriz, 11h15 Santa Bárbara, 11h30 Almagreira, 12h30 São do Espírito. Recordo, na segunda-feira, há o letreio dos cursos de cristandade, aquela reunião mensal daqueles que fizeram já um curso de cristandade, uma reunião de formação, uma reunião também de espiritualidade, uma reunião de programar as atividades do movimento dos cursos de cristandade aqui na nossa ilha. No boletim de fevereiro, essa reunião estava marcada para a capela do aeroporto, porque os boletins são feitos com bastante antecedência e a decisão ainda não tinha sido tomada. Mas as letreias, a partir deste mês de fevereiro, passam a ser rotativas. Um mês em cada igreja. Então, vamos começar pela igreja de Almagreira. Próxima segunda-feira, às 20h30, passa às 20h30 também com
os dias já vão crescendo um bocadinho. Às 20h30, na igreja de Almagreira, haverá a loteria dos cursos que estão dados. Passam pelos cursistas que se vão lembrando uns aos outros. Recordo também que antes das missas, na próxima semana, meia hora antes, há a Via Sacra. Via Sacra, que é aquele percurso final da vida de Jesus, uma forma de comungarmos os sentimentos belos que habitaram o coração de Jesus nos momentos finais da sua vida. Recordo também que ainda estão abertas as inscrições para a Romaria Quaresmal. A informação que nós aqui temos é que terminam hoje, porque tem que haver um tempo de preparação. Claro, tem que inscrever-se ainda hoje, pode ir à matriz, inscrever-se para a Romaria. Eu vou estar lá a partir das 2h30 até às 7. Podem se ir inscrever também na matriz. Irá acontecer a 28 de março. É isso mesmo. Será... Percorre as principais ermidas e igrejas da nossa ilha. Em 2 períodos, da parte da manhã, depois haverá assim uma pausa para o almoço e de 1 hora e depois da parte da tarde. Irá terminar no aeroporto, na missa do aeroporto, às 18 horas, na capela de Nossa Senhora do Ares. E também quero deixar aqui esta nota que já no próximo sábado já vão sair em São Miguel grupos de romeiros. Nós queremos deixar aqui um apelo aos senhores automobilistas porque para circularem com cuidado naquelas estradas e curvas. Para a rua a partir das 3 e tal da manhã, 4 horas já tem romeiros na rua. E podem encontrar grupos de romeiros e é preciso tomar cuidado ter muito cuidado nesse sentido. Além dessa inscrição que existe para a Romaria, que acaba hoje, e também estão abertas as inscrições para adultos que se queiram crismar. Pessoas que têm mais de 18 anos na nossa ilha, de qualquer paróquia, que queiram fazer uma formação agora intensiva, para depois, quando houver os crismas, estarem preparados para se crismarem. Pessoas que tenham mais de 18 anos e que sejam batizadas, portanto, podem se inscrever também nas igrejas, qualquer uma das igrejas, ou sempre na matriz, às quintas-feiras, a partir das 2h30, podem se inscrever para essa formação, deixando depois o seu contato, que a gente depois liga para marcar a primeira reunião de formação. Não se esqueçam também que vai haver um jantar de angariação de fundos para as festas de São Pedro 2015, no dia 28 de fevereiro. A Comissão de São Pedro está muito ativa, muito trabalhadora, que um bem-aja para eles, um bem-aja para todas as comissões que já vão fazendo, todas as comissões das festas que já vão fazendo as suas atividades para angariar fundos, que é sempre assim, é claro, uma responsabilidade, assumem-na e depois começam a ter as iniciativas próprias de uma boa comissão como estas que temos na ilha. Recordo Santa Bárbara, façam um apelo a Santa Bárbara, ainda não temos comissão de festas em Santa Bárbara. É importante a gente, porque a festa, se queremos a festa, temos que avançar como comissão. Acredito que vai aparecer alguém ainda em Santa Bárbara, menos 3, 4 pessoas, para organizar as festas do Coração de Jesus deste ano de 2015. Um bem-aja para todos, uma boa quaresma. Vamos aproveitar para fazer deserto também, descoberta das grandes riquezas interiores que nós temos e das coisas menos boas, que é preciso irmos libertando delas com a força de Deus. Um bom dia para todos e todas. Obrigada, bom dia.